Salve galera, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zion. Está passando aqui as nossas redes sociais, você pode nos acompanhar também lá no Facebook e eu estou diariamente atualizando os stories também lá no Instagram. Você pode nos acompanhar lá também, beleza? Se você não é inscrito no canal também, se inscreve aí embaixo, deixa o seu comentário, deixa o joinha aí que é importante, beleza? Faz isso agora no início que não corre o risco de esquecer. E o internauta fez uma pergunta pra mim que eu achei muito interessante. O que você acha, Zay, dos saudosistas que ficam dizendo que no passado a igreja era boa, que no passado sim que existia verdadeiros cristãos, que alguns têm até a ideia de voltar lá na igreja primitiva. E uma pergunta que me chamou a atenção é o que eu acho daqueles que dizem que igreja verdadeira era aquela lá de Atos dos Apóstolos. E o assunto do vídeo de hoje é exatamente esse. Eu já ouvi algumas vezes essa frase de alguns líderes dizendo o seguinte: eu quero que a minha igreja seja igual à igreja primitiva, aquela lá dos primeiros séculos. E essas pessoas, a maioria das vezes, elas não percebem que naquela época existia perseguição. E será que elas estariam prontas a enfrentar as perseguições daquele tempo? Temos uma tendência de esquecer o que a igreja primitiva passou de perseguição. E é claro que a igreja no passado, ela passou e venceu as perseguições. E eu vou dizer uma coisa, eram perseguições ferrenhas. Não era perseguição igual a gente vê aqui no Brasil hoje acontecendo, inclusive alguns defensores que acham que são o Cristo da parada toda, que querem entrar no Congresso para impedir a perseguição da igreja. Preciso de políticos para estar protegendo. Cara, quem protege a igreja, quem livra a igreja é Cristo. Não adianta você usar a desculpa para entrar numa política para dizer que vai defender a igreja, vai estar lá para defender os evangélicos, que, cara, não necessita, a igreja não precisa de defensor. Já existe um defensor que é Cristo. O papel de qualquer líder desses que a gente vê latindo aí pelas televisões, principalmente nesses programas gospel que a gente tem no nosso Brasil, essas pessoas têm que entender que a perseguição da igreja, quem vai defender é Cristo. Eu vejo essas pessoas como gananciosas por poder, por egos massageados. Nada mais do que isso. A igreja primitiva, ela enfrentou, cara, perseguições ferrenhas, maltratos ferrenhos, aonde martírios eram comuns no meio dela. Tanto é que Hebreus 12:6 diz assim, ó: na luta contra o pecado, vocês não resistiram ao ponto de perder o sangue. Sangue. Esse texto sirva para esses tal defensores da igreja brasileira, que por incrível que pareça, a gente já passou algumas perseguições, mas não foi ao ponto de derramar sangue. Tu acha que Silas Malafaia derramaria sangue pela igreja de Cristo? Talvez pela empresa que ele lidera, talvez derramaria, porque você acha que esses pregadores televisivos do Brasil derramariam sangue pela igreja de Cristo? Acho difícil. O nosso maior erro é idealizar a igreja primitiva como um modelo de perfeição. Era sim uma coisa mais pura, mas não perfeita como a gente imagina. Afinal, eles eram seres humanos também e com certeza enfrentavam grandes problemas, grandes dificuldades, exatamente como nós hoje. Mas que, entretanto, algumas dificuldades deles eram muito maiores do que as experiências que a gente viveu até agora. Eu vou partir para o final do vídeo dizendo o seguinte: a igreja do primeiro século, ela sim passou por grandes desafios, semelhante aos desafios do século 21. Isto é, claro, apesar dos contrastes geográficos, culturais, linguísticos e, óbvio, algumas características permanecem universais na experiência cristã. E para finalizar, a boa notícia é que a solução também é universal. Afinal, Cristo é o cabeça da igreja. E não adianta nós querer viver de saudosismo. Temos que viver a nossa realidade, confiando que Cristo é o cabeça da igreja e Ele é o responsável por ela. Tudo que eu tentar fazer para ajudar a igreja, provavelmente eu não vou ter sucesso. Mas se eu prosseguir fazendo parte do corpo como um membro, desenvolvendo a minha vocação, o meu chamado ou propósito para aquilo, com certeza eu vou desenvolver um bom papel para o crescimento e o avanço e a vitória da igreja. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo, deixa o seu comentário, isso é importante pra gente, beleza?